que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda um Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Olá, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para podermos compartilhar da mensagem ou da palavra de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração e para a nossa vida como família, também como comunidade. Queremos refletir na mensagem de hoje sobre confissão. O que vem à sua mente quando você ouve falar sobre confissão ou confissão de pecados? Vamos falar sobre isso então hoje. E nos encontros anteriores, a gente já viu 3 temas sobre vida em comunhão. O primeiro tema que a gente viu foi sobre a importância de vivermos em comunidade e que viver em comunidade não é algo natural. Ele só acontece quando nós de fato nos voltamos para Cristo e a partir de Cristo a gente poder viver então em comunidade, porque naturalmente, como somos pecadores, não queremos viver em comunidade, em relacionamento e nem uns com os outros, e muito menos numa relação então com Deus. E segundo, a gente viu sobre a importância da solidão, da gente cultivar o hábito, a disciplina de também estarmos sozinhos lá no nosso quarto ou em qualquer outro lugar, também falando com o próprio Deus, tendo esse tempo de comunhão íntima com o próprio Deus através das Escrituras e da oração. E no último encontro a gente viu sobre o serviço, a importância da gente entender que fomos salvos para servir uns aos outros. Não fomos salvos através ou por causa do que nós fazemos, mas justamente somos salvos para fazer boas obras como Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Agostinho de Hipona, ele bem nos lembrou já que confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras, ou seja, para que possamos praticar de fato boas obras. É necessário e fundamental que nós, como cristãos e igreja, possamos praticar a disciplina da confissão. O próprio Tiago, em Tiago 5,16, ele nos diz o seguinte: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ele diz, é de fato poderosa e eficaz. Na verdade, a confissão é remédio, segundo Tiago. Bonhoeffer, ele disse que quem fica sozinho com o seu mal,
com o seu pecado sem confessá-lo, fica totalmente só. E a gente vê que isso é uma das grandes razões e motivos de muitas pessoas não se envolverem na vida em comunidade, ou muitas se afastarem da própria vida em comunhão, porque elas querem e escolhem, infelizmente, ficarem com o seu mal. Quero deixar algumas perguntas para já refletirmos. A primeira pergunta: por que confessar pecados? Qual a importância de fazermos? A quem devemos nos confessar e quem tem condições, de ouvir os nossos pecados? O que acontece quando a gente confessa os pecados? E por último, qual o perigo, ou quais os perigos, da gente confessar o pecado e como podemos prevenir e se prevenir desses perigos? Então, vamos à leitura do Salmo 32. Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Dá-nos olhos claros, que venham irmão, e também ouvidos, que dão atenção, mãos que aprenderão dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor e multiplicar, se a alegria for, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste, graças ao Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo é para dar. Cristo quer conosco o mundo abençoar. Então, o que significa confissão? Você já se confessou para alguém? Ou alguém já lhe fez alguma confissão de pecado? Qual foi a sua experiência? Geralmente, a gente precisa compreender o sentido de algumas palavras para compreendê-la melhor na sua prática, na prática da disciplina e principalmente pensando a confissão no contexto de comunidade. Confissão, ela significa falar a mesma coisa ou dizer o mesmo. Então, ao confessarmos os pecados a alguém, dizemos o mesmo que Deus diz sobre o pecado, ou seja, o pecado é algo que de fato nos separa, nos isola
de fato nos mata, né? Nos fere, nos adoece, porque justamente o salário do pecado já bem sabemos que é a morte. Então, infelizmente, a disciplina, né, da confissão, ela foi abandonada, perdida e até negligenciada entre nós cristãos em toda a história da própria igreja, infelizmente. Mas, assim, qual é o prejuízo? A gente tem que se perguntar, existe algum prejuízo para as nossas vidas, para a minha, para a vida da comunidade, da igreja do qual eu faço parte, no caso da gente não praticar esta disciplina, né? Qual é o ganho e qual é a perda, né, da confissão de pecados ou da ausência da confissão de pecados? Por isso eu lhes pergunto, por que não confessamos os nossos pecados? Por que não fazemos habitualmente? Temos dificuldade, em primeiro lugar, de compreender a graça do Evangelho que nos coloca diante da seguinte verdade: somos pecadores. Diante de Deus, não podemos nos esconder, né? Não podemos esconder o pecado. Diante de Deus, de nada vale, né, as nossas máscaras que costumamos usar diante das pessoas para se esconder. Deus, ele não quer ver, né, a gente como realmente falsos, né, pessoas que vivem fingindo, mas ao contrário, ele nos quer ver assim como somos e quer ser misericordioso conosco. Deus, ele quer nos perdoar porque ele nos ama. Não precisamos então mentir para nós mesmos e nem para ninguém e nem para Deus sobre as nossas condições, como se tivéssemos realmente uma vida perfeita, sem pecado nenhum. A confissão então é uma disciplina difícil realmente para nós, pois em uma cultura, né, principalmente agora que vivemos, né, uma cultura individualista, sentimos, né, que precisamos resolver os nossos problemas sozinhos e mostrar apenas para os outros, principalmente através das redes sociais, que somos fortes, que estamos bem, que estamos felizes e que somos, de uma certa forma, perfeitos. Mas sabemos que lá no fundo não é bem assim. Tememos que a exposição nos leve ao julgamento e ao afastamento das pessoas. E de fato isso muito acontece. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade marcada pelo pecado e por esconder o pecado e a nossa própria fragilidade. Somos bons em representar quem nós não somos. Por isso, Bonhoeffer ele nos lembra o seguinte: Cristo ele tornou-se nosso irmão na carne para que crescemos nele. Nele veio o amor então de Deus a nós pecadores. Em sua presença, cada uma de nós pode ser de fato pecadores. E só assim vamos encontrar ajuda. Cristo ele converteu em bênção para nós a própria comunidade no qual nós somos chamados a participar e nela o próprio irmão, do qual se torna um confessor ou um confessante. Ele está no lugar de Cristo, né? Ele, o nosso irmão. Por isso, nós podemos ir e devemos ir a Cristo para confessar, confessando para o irmão, para a irmã ou para a irmã o nosso pecado. Então, perante o nosso irmão, ele já não precisa, né, e nem eu nem você precisamos fingir, confessando-me, né, ao meu irmão. Bonhoeffer diz, eu me confesso ao próprio Deus. Isso talvez é um pouco estranho para nós, porque nós temos o hábito de pensar sempre a questão da confissão a nível eu e Deus. Mas a gente sabe que Deus se faz presente no irmão através de Jesus Cristo encarnado. Por isso, o chamado à confissão e à absolvição fraterna dentro da comunhão cristã, ela é o convite à maravilhosa graça de Deus através da comunidade. Quando a gente ouve que a confissão é perigosa por causa da confidencialidade, logo sabemos e devemos sim saber que o problema não está na prática da confissão, mas na má compreensão sobre a graça do Evangelho, de que somos pecadores e sobre a natureza da comunhão cristã. Então, o que acontece se a gente confessa os nossos pecados? Olha o que Lutero diz no Catecismo Maior. Portanto, quando te exorto a confissão, estou te exortando que sejas cristão. Novamente, quando te exorto a confissão, estou te exortando para que sejas verdadeiramente cristão. Richard Foster, alguém que reflete muito sobre a questão da espiritualidade, das disciplinas espirituais, lendo e estudando Lutero, como Bonhoeffer, ele diz que a introdução do sistema confessional na igreja
foi o início para o reavivamento da devoção pessoal e da própria santidade de cada pessoa e de toda a comunidade. Então eu quero destacar, a partir da pergunta que eu fiz já antes, né, o que acontece quando a gente confessa os pecados? A primeira coisa que acontece é a manifestação da comunhão verdadeira, da comunhão cristã, baseada na fé e no amor em Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado, ele quer ficar a sós. A gente precisa considerar isso. Então, o pecador, ele tende a querer ficar sozinho com o seu pecado, por vergonha, por alguma razão de culpa, medo. Então, essas pessoas tendem a se afastar da vida em comunidade, e mesmo estando juntos, muitas vezes estamos sozinhos, porque é uma realmente presença ainda artificial. Bonhoeffer, ele fala sobre essa questão do ganho da vida em comunidade quando confessamos o pecado, o seguinte: quanto mais solitária é a pessoa, mais destruidor é o pecado e o poder do pecado na sua vida. E quanto mais profundo o envolvimento com o pecado, mais desesperadora a solidão. O pecado, então, ele diz, teme a luz e por isso foge da comunhão. Contudo, é justamente esse ato de exposição e humilhação, possível apenas por causa da verdadeira comunhão, que derruba, as últimas tentativas de autojustificação. Expõe, então, a raiz da soberba e promove a ruptura com o passado. Uma frase que a gente realmente deve refletir e pensar muito, porque isso é comum para todos nós, porque somos pecadores. Agora, nós sabemos que naturalmente também Deus nos criou para confessarmos os nossos pecados. A gente quer confessar, mas quem deseja ser confrontado com seus pecados? Porém, no fundo, todos já sabemos a verdade sobre nossos erros e a nossa própria condição de ruína de pecadores. A prática, então, e a disciplina da confissão são importantes aspectos na história que devem, então, governar nossa presença no mundo. Anunciamos as boas novas de perdão e salvação e as aceitamos não apenas no dia de nossa conversão, mas todos os dias, todas as vezes que confessamos nossos pecados uns aos outros e aceitamos o perdão glorioso da parte de Deus. O segundo ganho é a manifestação da cruz, ou seja, a importância de confessarmos os nossos pecados é que a gente vai ao cerne, à raiz de todo o pecado, que é a soberba, ou seja, a gente quer viver para nós mesmos. A gente acha que tem o direito sobre a nossa própria vida, nós achamos que temos o direito sobre ficarmos com raiva, com ódio, ou de sermos cobiçosos, ou temos direito sobre a vida e a morte. É comum ouvirmos, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. É uma forma de tentar esconder o pecado. Essa fala realmente já está expondo alguém que quer viver escondido, não sob, então, a manifestação da cruz de Cristo. Então, ao contrário, a confissão é a mais profunda humilhação do ser humano. E a gente precisa aprender a se humilhar diante de Deus e também dos homens, do nosso irmão, da nossa irmã. Por quê? Porque a humilhação, ela de fato nos machuca, nos torna pequeno, nos abate e abate a própria soberba. E isso é necessário. Só alguém com mãos vazias, alguém que de fato se rende, pode ser usado por Deus e se tornar verdadeiramente filhos de Deus. Bonhoeffer, ele diz neste aspecto o seguinte, que a comunhão com Jesus Cristo nos conduz à morte vergonhosa da confissão. Para o quê? Para que de fato tenhamos então comunhão na cruz de Cristo. Esta cruz, ele diz, destrói toda a soberba. Não encontraremos, então, a cruz de Cristo se não formos até onde ela pode ser encontrada, a saber, na morte pública do próprio pecador. O convite nosso é, de fato, de seguir a Jesus, tomando a cruz para morrer para nós mesmos realmente. Isso significa seguir a Cristo. O terceiro ganho é que na confissão acontece a manifestação para a vida e a vida em abundância que Deus tem para nos oferecer. A confissão, ela permite que ocorra o abandono do mal, o rompimento com o pecado e a reafirmação da entrega, então, a Deus, a própria lembrança da promessa de uma nova vida e o compromisso com a vida de discipulado. Veja, a confissão, ela é um exercício importante da vida de discipulado,
onde deixamos as coisas antigas para trás e nos esforçamos para viver, né, as coisas novas que já são uma realidade em nós, conforme Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E para que isso aconteça, a gente precisa viver praticando a disciplina da confissão. Bonhoeffer diz que confissão é discipulado. Começa aí a vida com Jesus Cristo e a sua comunidade de fé. Confessar-se, ele diz, é a renovação da alegria batismal. Lutero tinha essa mesma compreensão, ele entendia assim, que a gente precisa viver o compromisso do batismo diariamente, e a prática da confissão é essa, né? Lutero vai dizer então no catecismo: se eu exorto você a confessar, eu estou exortando a você a ser cristão. E a questão final sobre os 4 ganhos principais, né, entre tantos outros, da prática então da confissão, é justamente que a gente vê a manifestação da plena certeza de onde nós estamos, de quem somos e para onde estamos indo, e quem está ao nosso redor, né, o nosso irmão, a nossa irmã. Veja que não basta, talvez aí, como você pode se perguntar, confessar os nossos pecados só para Deus? É necessário esse negócio de confessar o meu pecado para alguém? Não seria mais fácil, né, confessar os pecados perante Deus somente? Mas eu lhe pergunto, qual é a dificuldade de você confessar realmente o seu pecado para o irmão ou para a irmã? Se pensarmos assim, né, de que basta confessar só para Deus, a questão justamente é, será que não estamos nos enganando a nós mesmos em nossa confissão a Deus? Será que a gente não está confessando os pecados a nós mesmos e nós mesmos nos absolvendo, vivendo uma espécie de auto-absolvição e não da real entrega a Deus dos nossos pecados, permitindo que Ele de fato nos perdoe? Lembra o que diz Tiago: confessem os seus pecados uns aos outros. Ele não diz somente a Deus. A gente confessa o pecado uns aos outros para ser curado. E o confessar o nosso pecado também, e principalmente sim a Deus, é para sermos perdoados. Perdoados e curados, porque a confissão de pecados nos leva à cura, e à cura física, inclusive, algo que adoece muitas pessoas no dia de hoje. O irmão, né, diz Bonhoeffer, ele rompe esse ciclo de ilusão da gente ficar querendo, né, achando ou pensando e praticando uma confissão somente para Deus e tendo uma auto-absolvição, né, de si próprio. Algo que não funciona, nos continua sempre de novo a remoer aqueles pecados. Ao contrário, a confissão para o irmão ou para a irmã, né, quem o faz, quem confessa, né, ao irmão, sabe que já está lidando consigo mesmo e experimentando a presença de Deus na realidade do outro. Bonhoeffer aqui ele vai dizer que poder confessar o pecado ao irmão é graça, pura graça. O irmão, ele diz, foi colocado ao nosso lado para que através dele ou dela, já agora, eu tenha certeza da realidade de Deus em seu juízo e na sua graça. A confissão fraternal, diz Bonhoeffer, nos é dado por Deus na certeza do perdão divino. Exatamente por causa dessa certeza, temos de confessar pecados concretos, ele diz. Confissões gerais, Bonhoeffer lembra, servem apenas para pessoas se auto-justificarem. Claro que ele diz, a confissão não é lei de Deus, antes é oferta e ajuda divina ao pecador, a mim e a você. Então, a confissão, ela se situa dentro da liberdade do cristão, ou seja, se você confessa os seus pecados, você está aceitando ser de fato e experimentar a verdadeira fé em Jesus Cristo. Então vimos até aqui a importância, né, da confissão nas nossas vidas pessoais e também na vida da comunidade. Agora, vamos ver a quem devemos confessar. Primeiro, todo irmão em Cristo pode tornar-se um confessor. Isso é um fato, é uma verdade. Apenas o irmão que se encontra sobre a cruz poderá ser o seu confessor ou você se tornar um confessor, ok? Quem então, de alguma forma, já se viu o quanto é pecador e admite esse pecado, confessando a alguém, esse de fato se torna um bom confessor ou um verdadeiro confessor.
Não é a experiência, né, da vida que faz o confessor, lembre-se disso, mas é a experiência da cruz. Onde então estiver viva a palavra da cruz, ali também se pratica então toda forma de confissão fraterna. Lembremos que o maior conhecimento, o talento e a experiência, por exemplo, de um psicólogo, de uma psicóloga, não serão capazes de compreender o que é pecado. Pois o quê? Pois nos arruinamos, né, por causa do pecado, e ele é preciso ser compreendido e confessado, e nos curamos justamente através do perdão. Isso não é só para um cristão, né, mas todo aquele que se entende como cristão. Isso, de fato, é algo que o cristão genuíno sabe e compreende. Nós somos, né, tão pobres e incapazes para a própria confissão fraterna, e não é por falta, então, de conhecimento psicológico que nós não confessamos os nossos pecados e ouvimos a confissão de alguém, mas é por falta do amor de Jesus Cristo e este crucificado, e o nosso lugar, de fato, perante esta verdade sobre Jesus. Quais, então, os perigos para a prática da confissão que devemos nos cuidar e devemos nos prevenir? A confissão, a gente precisa considerar basicamente que ela funciona justamente dentro da comunhão, né? É nela que a gente permite que pessoas confiáveis conheçam a nossa fraqueza de forma profunda e as nossas próprias falhas. E isso vai nutrir, né, a nossa fé na provisão de Deus para as nossas próprias necessidades por meio do seu povo, de todos os outros irmãos e irmãs. E isso vai nos nutrindo porque a gente vive numa dimensão de amor e amor verdadeiro, né, a partir da prática da confissão de forma humilde. Por isso a gente precisa de fato considerar sempre que a confissão se faz real e presente, verdadeiramente, no âmbito da comunhão. Então, o primeiro perigo, de dois grandes perigos que a gente deve cuidar com a prática da confissão, a primeira diz respeito aí ao confessor, né? Por isso não é aconselhável que uma pessoa seja o confessor de muitas pessoas, por duas razões: para evitar sobrecarga e o ato da confissão se tornar algo vazio. Pois, para não sucumbirmos, né, a este tremendo perigo, diria, da própria confissão, é que a gente evita ouvir a confissão de pessoas que não praticam, né? Ninguém deve ser um confessor se ele próprio não pratica, né, a confissão de pecados. O segundo perigo diz respeito ao confessante, né? Você que vai ao encontro de alguém para confessar o pecado, né? Por amor, então, à sua salvação, você deve preservar a sua própria alma de fazer, então, da confissão aí uma prática piedosa, uma obra piedosa. Foi nos lembrado muito bem já por Bonhoeffer que é o diabo que inventou a confissão como obra piedosa. Só nos é permitido confessar graças, então, à promessa de absolvição. Fundamentalmente, e o objetivo da confissão é o perdão de pecados. Não é simplesmente para se sentir bem, mas é de fato se livrar de um fardo, de um peso, algo que nos adoece, nos realmente faz se esconder de Deus e do próximo e de nós mesmos. Por isso, a confissão é um ato em nome de Jesus Cristo, completo em si, sendo praticado na comunidade, sempre que existe este tal desejo no coração de cada um de nós. Então, a confissão serve de um modo especial à comunidade cristã como uma preparação para a Santa Ceia, principalmente, né? Então, reconciliados com Deus e com as pessoas, cada cristão vai querer receber o corpo e o sangue de Cristo. A ordem de Jesus é justamente que ninguém venha ao altar com o coração não reconciliado com o irmão. E algo muito mais ainda profundo que Jesus mesmo já nos disse com relação à necessidade de podermos servir a Ele livremente, amar a Ele e ao próximo, é que mesmo que a gente vai ofertar, a gente não deveria de fazê-lo se a gente lembrar que tem algo contra alguém ou alguém contra nós. A gente precisa ir lá se reconciliar primeiro para daí ter a condição verdadeira e sincera de ofertar. Então, trazendo agora alguns aspectos finais sobre se caso alguém quer confessar algum pecado para você, o que fazer? Ouça ela com ternura. Não minimize a seriedade do pecado dizendo, não é para tanto, deixa isso para lá. Não. Se ele está confessando, é porque para ele é um grande problema e é uma necessidade que ele fale e confesse para você. Ouça. Não tente também consertar nada, não é o seu papel.
esteja emocionalmente presente, compartilhe, a dor desta pessoa. E ainda afirme seu amor, o seu perdão, perguntando o que eu posso fazer para te apoiar. E finalmente, conceda o perdão a ela conforme 1 João 1,9, orando por e com ela. Lembre, inclusive, talvez destas palavras: aquele que confessa os seus pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Então, uma vez que a pessoa confessa, absolva-o do seu pecado. Diga a ela que ela está perdoada em nome de Jesus Cristo. E pergunto para você, para a gente encerrar esse tempo de reflexão. Deus está, nesse momento, falando contigo, talvez, sobre alguma área oculta, do qual você precisa confessar algum pecado? Lembre-se, a confissão ela é essencial para a sua vida, para a minha e a nossa saúde espiritual. Eu quero resumir todas essas 4 mensagens que a gente ouviu desde o início do mês, agora de junho. Vida cristã é vida em comunhão, nunca só em solidão. Vida em comunhão requer a prática também da solidão. Ambas, comunhão e solidão, devem levar-nos ao serviço e à confissão. Por isso, viver em comunhão sob a palavra atinge seu alvo no sacramento da Santa Ceia. Por isso é importante a gente praticar essa disciplina, a gente realizá-la também como igreja cristã, como cristãos, para sermos perdoados e curados. O próximo mês a gente continua com mais uma série de mensagens para a edificação da sua vida, da sua família, de cada um de nós também como comunidade. Desejo que Deus abençoe a vocês, dando-os saúde, alegria e paz ao seu coração para fazer tudo aquilo que Deus de fato nos concede de forma maravilhosa, com a capacidade de podermos fazer, seja com o nosso tempo, com os nossos talentos e com os nossos tesouros. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.